Shalom, pessoal. Nesse vídeo hoje, estou reagindo ao Renato 38, que estava nesse podcast, com a participação da Desirê, uma brasileira israelense, tá? Que faz vídeos dando notícia sobre a guerra. Aqui, essa minha reação ao 38, só vocês entenderem, não é que eu acho que ele é antissemita, que ele é contra o Estado de Israel, contra os judeus. Não, estou só reagindo a um pensamento que ele falou aqui, aos pontos que ele traz. Mostra um pouco de desconhecimento, um pouco também de fazer uma análise do que poderia acontecer se Israel, né, hipoteticamente, tomasse a decisão que ele sugere. Outra coisa a dizer é que, na sua maioria, os judeus reconhecem a existência do povo palestino. Então, reconhecemos que o palestino tem o direito de existir como povo e também ter a sua parte ali da terra, onde ele pode plantar, onde ele pode viver como uma pessoa livre. O que, infelizmente, não acontece do lado de lá. Na sua maioria, não digo todos, mas na sua maioria, não reconhece a existência do povo de Israel e nem a existência de judeus hoje. A maioria quer a morte dos judeus. A maioria que eu digo assim, não vou dizer que é 90%, não sei a quantidade, mas está mais de 60% ou 70% dessas pessoas que querem eliminar o povo de Israel. Porque isso tem sendo implantado muito dentro da mente dos palestinos, até mesmo pelo próprio Irã. Isso é uma questão mais religiosa, política religiosa do mundo muçulmano. Então vamos começar o vídeo aqui e eu vou explicar alguns pontos aqui para vocês entenderem. A autoridade palestina, muito antes de reconhecer a existência do Estado de Israel e tudo mais, tinha espaço reconhecido como área diplomática em Brasília, no outro governo de Lula. A questão que Desirê estava falando da diplomacia é que, em muitos aspectos, a situação atual da faixa de Gaza também é uma falha diplomática de Israel. Como é que Israel devolveu ao Egito uma área maior que Israel, que é a Península do Sinai, sem impor que o Egito recebesse essas pessoas, né? Tipo, 2018, 2019, aquele jornal que está registrado no bloco Gênesis, ele já tinha como subtítulo que o Israel controlava militarmente a faixa de Gaza. Israel chegou lá e matou os vagabundos e tal, e controlou a região há, menos de 10 anos atrás, não é isso? E vai ter que voltar lá de novo, não é isso? Não vai ter que voltar lá de novo? Vou dar uma parada aqui nesse vídeo aqui, só para fazer comentário em 2 pontos. Ele vai falar nessa parte final aqui de que já o dominou sobre Gaza, ele vai falar outras vezes, né? Já esclarecer um pouco esse pensamento dele aqui e também falar sobre essa questão do Sinai. O Sinai foi um acordo que Israel fez, né? Israel dominou sobre o Sinai, só que o domínio sobre Israel, sobre o Sinai, não fazia do Sinai ser parte de Israel. O que fazia do Sinai era um território egípcio, a qual Israel estava dominando, porque não era reconhecido. Israel não podia fazer nada ali, além de botar tropas militares para estar circulando lá dentro. Então Israel não estava proibido de botar qualquer pessoa para morar, colocar qualquer pessoa lá dentro para morar. Então essa hipótese dele de Israel pegar os palestinos e colocar lá dentro, isso não seria aceito pelo Egito, pelos Estados Unidos, pela ONU, por nenhum outro país, e Israel estaria violando diversos pontos da ONU e da organização. E o que aconteceria? Israel sofreria diversas sanções. O que aconteceu? Nesse acordo foi feito, o Egito também não aceitaria, apesar do Egito também dominar sobre Gaza depois. Ele deveria estudar um pouco sobre esse assunto. O que acontece? Que ali o canal de Suez, aonde pertence ao Egito, já não começou essa guerra por causa disso, que já não conseguia passar ali, qualquer navio que passasse com a mercadoria para Israel estava tendo problema ali. Então, essa guerra lá atrás começou onde que Israel dominou, né, o Sinai e devolveu com reconhecimento do Egito, reconhecendo Israel como Estado, como um país. O Egito não aceitaria, jamais, dentro do território dele, né, não teria nenhum acordo ia acontecer com os palestinos lá dentro. Então, essa hipótese não é verdadeira, porque isso não é acontecer. Isso não seria cabível. Então, isso já temos como descartar. Outro que Israel dominou há 10 anos atrás. Não, Israel entrou em 2014 em Gaza, mas não dominou totalmente Gaza. Tá? Não é outra mentira aqui. Não estou dizendo que está mentindo. É uma falta de informação, na verdade. Que Israel dominou lá dentro. Mas que ele pegou um jornal, o jornal não representa nenhuma verdade. A gente espera com essa questão toda. Porque o jornal tal, porque tal, de Israel, tá. Aqui é pluralidade de pensamentos.
Tem judeus aqui dentro que são extremamente a favor de Gaza, tem judeus aqui que são extremamente contra. Então, temos diversos pensamentos aqui dentro de Israel, até mesmo a questão da política. Se você quer ver o que acontece na política, eu vou ter um vídeo no canal falando sobre isso. Então, já não dominou. Já o dominou sobre Gaza até 2004, quando o Egito se retirou, Israel entrou e dominou. Só que Israel começou a ver que era incabível, até mesmo por causa das intifadas que estavam acontecendo. Israel devolveu Gaza para os palestinos. E o que acontece? Sabemos então o dia de hoje o que está acontecendo lá. Então Israel não dominou lá, Israel já entrou lá outras vezes, só que não teve diversas resoluções da ONU, a qual forçou que Israel saísse de lá, não permitindo que Israel guerreasse de forma mais profunda contra o Hamas. Eu vou dar continuidade aqui no vídeo para vocês poderem ver e reagir mais outros pensamentos dele aqui. A fecundidade de um lugar desse é o dobro da fecundidade média da África. Se a faixa de Gaza fosse um país, seria o país de maior fecundidade do mundo. Você pode matar todo mundo, os vagabundos lá, e daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, já vai ter outra tropa de vagabundo para morrer. Os líderes do Hamas não estão na faixa de Gaza. Eles estão no hotel 5 estrelas lá em Doha, não é isso, Desirê? Estão de boa lá, não é isso? E junto da base americana, a 20 quilômetros da base americana, não é isso? Ok? Assim, só falando assim, os líderes do Hamas estão no Catar, né? De fato, ele tá certo, mas não todos, tá? Tem liderança do Hamas grande dentro de Gaza. Então, não é todos que estão lá. A base mais forte, é que traz mais questão de verba, questão financeira, está no Catar. Desirê, as pessoas em Israel, elas reconhecem que foi um erro devolver a Península do Sinai sem forçar esses caras a ser integrados no Egito? Se discute abertamente dentro de Israel a possibilidade de pagar para algum país islâmico receber essas pessoas? Isso não é discutido, não. Tem vários países, inclusive islâmicos, que não são reconhecidos nas comunidades internacionais. Somalilândia, dependendo da grana, recebia essa galera em alta e resolvia isso, não? Hein? Eles não querem essas pessoas, você não está entendendo. Somalilândia? O quê? Vamos lá. Ele também entra em outras hipóteses aqui, né, novamente falando sobre o Sinai, como se Israel fosse abertamente, se Israel estivesse aqui falando, né, não, temos que expulsar todos os palestinos daqui. Não, Israel escute abertamente aqui, combater o terrorismo, tentar fazer uma forma que os palestinos nos reconheçam como um povo. A gente reconhece eles, respeita eles. Dentro da Cidade Velha, na parte judaica, tem uma mesquita, entenda, tem uma mesquita ali que Israel deixou ali por respeito ao mundo árabe. Então, não é Israel que não reconhece os palestinos, é o contrário que não é reconhecido. Então, essa hipótese dele aqui já foi descartada por mim mais ali atrás. Essa outra de pegar Israel, pegar os palestinos e mandar para um país na África, primeiro, Israel não pode pegar os palestinos, né, em sua massa e remover novamente. Seria o de reconhecer que eles como povo, né? Outra seria, Israel entraria em diversos problemas contra a ONU. Então, pegar uma massa de pessoas e fazer um êxodo levando para a África. Isso também é incabível, né? Os países do mundo não aceitariam. Israel teria que comprar o território para eles serem enviados para lá. Então, pegar assim, compra o território, seria uma fortuna gigantesca, né? Imagina, eu estou comprando uma casa aqui e estou mudando. Ele fala assim, não, mas eles aceitariam, né? Tem um pedaço que ele fala aqui, não sei, eles são pessoas que estão em guerra, né? Eles aceitariam, não. Ele não conhece a maioria dos palestinos, ele não conhece a ideia deles. Então, ele está fazendo uma comparação, de repente, com a mente brasileira, que querem, por dificuldades financeiras, querem mudar, né, do Brasil, a própria América Latina em geral, quer fazer isso, né? Os palestinos vão lutar pela sua terra, na sua maioria. Outros têm medo de sair por represária, né? Vamos dizer assim, por represária. Tem territórios dentro da Cidade Velha, no bairro árabe, que os judeus compraram casas. Tem seria um pequeno quarteirão dentro do mundo árabe, onde tem judeus morando, que é vigiado 24 horas por soldados. Tem outros tipos de guardas. Os judeus que saem da sua casa ou vai entrar lá dentro ou vai receber visita, tem que ir com segurança. As pessoas dentro da Cidade Velha são todos soldados, né? Polícia de fronteira, que mais ou menos está fazendo isso. Então leva ele para lá e traz.
Da onde que a gente vê esses ataques na Cidade Velha ali, são essa região onde você vai ver uma opção de soldados, porque ele precisa proteger não só essas pessoas, mas qualquer desconhecido, qualquer pessoa que esteja passando ali, que parenta ser judeu. O que acontece? Então foi comprado de forma legítima, os judeus comprou de forma legítima esse lugar. O que acontece? Comprou, o palestino que estava ali, o árabe, né? Nem necessariamente todo árabe que mora aqui em Israel é palestino, né? Foi adquirido depois com o tempo, e empurrado muitos para cá, para poder inchar o mundo árabe aqui, na época do próprio Egito, na época da Jordânia. A Jordânia dando território, a Jordânia deu diversos territórios no rei da Jordânia para vários árabes, só que entender isso. Mas vamos lá, voltando no ponto. O que acontece? Israel foi lá e comprou, os judeus compraram isso, né? Tem uma organização que compra, foi lá e comprou. O árabe que vendeu isso, quando ele quer vender, porque ele já quer mudar de país, ele quer ir para um lugar mais próximo, já tem um projeto de qual país que ele quer ir, ele lá sabe que ele vai viver melhor. Se ele sabe que se vender para um árabe, o árabe vai querer pagar, tipo assim, 100 mil shekalim, só dando um exemplo, tá? Mas se ele vender para o judeu vai pagar 1 milhão ou muito mais. Só que se ele vender para um judeu, o árabe souber, o árabe vai matar ele, os árabes vão matar ele. Então o que ele faz? Ele dá um jeito de entrar em contato com essa agência vai lá, ela tem que fazer o quê? Não só comprar dele, mas fazendo todo um sistema para que ele possa ir para outro país de forma segura. Você acha que quando ele chega em outro país, ele chega lá nos Estados Unidos, na Europa, ele diz que ele vendeu. Se ele vender, ele vai ser esculachado, ele vai ser morto, vai ser espancado por ser um traidor. O que ele tem que fazer? Ele tem que dizer que ele é um exilado. Ele fugiu, né? Porque estava sendo perseguido pelo governo israelense. Muitos dos árabes, dos palestinos, não estou dizendo todos, tem os de fato que estão lá por causa de refúgio, de guerra, todos uns choramos, mas muitos deles estão vivendo fora da Palestina porque eles venderam suas propriedades para os judeus. Só que lá fora ele tem que levar uma chavezinha para dizer que ele foi expulso, aquela chavezinha que eles falam, né, que é simbólica, porque assim ele não tem como contar uma história. Se ele falar a verdade, ele é perseguido pela comunidade árabe. Até mesmo a sua família. Imagina falar para os seus filhos, de repente, amanhã, que fica mais inflamado, querendo voltar, né, pela luta palestina, sempre que ele vai dentro de uma mesquita ele vai escutar muito disso, aí chega lá dentro, de repente, descobre que seu pai vendeu. Que desonra, né, para os filhos. Os filhos vão se sentir desonrados pelo pai. Tipo, uma vergonha para a família. Então ele não conta essa história, ele não vai contar essa história. E fora isso, depois que esse cara que vendeu ou mudou para outro país, seus descendentes, ele diz assim, não, a terra nos pertence. E começa a ver os protestos que estão acontecendo em vários lugares do mundo. A gente vê podcast onde no Brasil, do Vilela, ele levando palestinos, que eu acho legal, mas com muitas mentiras, e dizendo que foram expulsos, conhece toda essa história. Não estou dizendo que eles estão mentindo nesse ponto, de ser, que foram expulsos, a família deles, mas tem muitos deles que não foram expulsos. E eles nem sabem disso. Por que eles não sabem? Porque foi vendido. Israel tem lá vários documentos de compra. Só que acontece o quê? Os palestinos não reconhecem essa venda, né? Tipo assim, o palestino que vendeu ali é um traidor, e também não diz que aquele território ali foi invadido por Israel. E o que acontece, né, nos dias de hoje, quase que muitos palestinos já não estão vendendo mais, árabes não estão se vendendo. Por quê? Hoje tem a internet. Imagina, o cara vendeu um lugar para o judeu ali, hoje a imagem dele pode aparecer em todo lugar, um traidor, um traidor, um traidor. Então, vem esse ponto, acontece isso. Então, pegar um grupo de pessoas que tem que aceitar sair da Palestina ou da própria Cisjordânia para ir para um outro país, né, seria um deslocamento de milhares de pessoas, é um gasto gigantesco, né, vai ser um gasto gigantesco, e todos não aceitariam. Então, não resolveria o problema de Israel. Ao contrário, aumentaria o problema. Seria mais um país que surgiria no mundo que mais tarde estaria indo contra Israel e bobear até enviando os guerrilheiros para combater contra Israel. Então, o que ele está falando aqui é inviável. É outra coisa inviável. Não, o Egito não quer. Beleza, o Egito não quer, porque inclusive já houve confronto armado. Teve uma época que o Egito permitia que essas pessoas ingressassem no Egito. Os caras arrepiaram lá, agora o Egito não quer mais, não é isso? Mas pagando, não tem nenhum país islâmico que aceite essa galera? Não me parece, porque todos os lugares que aceitaram ele, o Líbano, a Síria, o Egito, que já controlou Gaza também durante um tempo, todos eles não
querem nenhum palestino. No início da guerra, o presidente do Egito deu uma declaração dizendo: nenhum palestino vai entrar em território egípcio e eu espero que Israel jogue eles no deserto de Negev. Isso ele disse do lado do chanceler alemão Olaf, no próprio Egito. Acho que 1 semana e meia ou 2 depois do início da guerra. Ele fechou as fronteiras e disse que eles não entram. Só respondendo o que a Desirê está falando aqui, é verdade. Existe, no Líbano, existe palestinos, né, árabes palestinos que vieram de origem de Israel para lá, estão morando lá. Na Cisjordânia, na verdade, na Jordânia, ali na fronteira com a Cisjordânia também tem. Então tem uma estrada ali que Israel passa. Então tem uma estrada ali, a estrada que tem ali. Então é uma estrada tipo que pertence a Israel, e a Cisjordânia é uma estrada onde que o ônibus israelense pode passar. Se alguém passar, se eu passar um dia por ali, eu vou tentar gravar para vocês verem. Do outro lado do rio, tá a Jordânia, a fronteira com a Jordânia, você vê diversas casas ali de agricultores palestinos. O que acontece? Eles não são reconhecidos como jordanianos, são ainda conhecidos pela Jordânia como palestinos. A Jordânia não gosta deles, porque eles já também praticaram dentro da Jordânia, muitas pessoas não sabem, eles já fizeram na Jordânia diversos ataques, né? Já fizeram diversos ataques à faca, e eles geralmente, quando eles começam a crescer, eles tentam implantar a Sharia deles, né? Tem mais esse movimento ainda. A gente tem que entender que dentro da religião muçulmana existem diversos movimentos. Os dois mais fortes são os sunitas e os xiitas. Mas dentro desses dois movimentos ainda existem diversos pensamentos. É como se fosse assim, você entender um pouco, só uma comparação básica. A Igreja Católica e a Igreja Protestante. A Igreja Católica ela tem dentro dela algumas divisões menores, mas dentro do protestantismo tem diversas igrejas cristãs, né? Diversos movimentos. E dentro dos movimentos, por exemplo, pentecostais, ainda tem muitos pensamentos discordando um do outro, né? Que pensa que um está errado, que o outro está errado, e assim vai. Isso também tem dentro do Islã, essas divisões gigantescas. Tá? E às vezes eles são muito radicais. Eles querem até eliminar o outro que não pensa igual a ele. Na verdade, eles não pensam em eliminar, eles querem eliminar os grupos mais radicais. Então, o que ela fala aqui é, de fato, uma verdade. Nem tirar eles de lá e colocar na Cisjordânia não se discute. Como é? Hein, Desirê? E no ambiente intelectual lá, não se discute despovoar essa região e mandar essa galera para a Cisjordânia. Não, também não. Outro ponto, assim, ele tá fazendo essa simulação como se fosse assim, pegar pessoas. Porque tem um pedaço aqui que ele fala aqui sobre o presídio, sobre as facções do Brasil, né? Então ele compara um pouco os palestinos como facções, apesar que tem facções dentro deles. Mas ele pega isso como fosse facções de criminalidade. PCC, Comando Vermelho, e não é isso, tá? Não cai nessa... Renato, se ele ver esse vídeo, que eu acredito que não vai ver, entenda que não é isso, tá? Primeiro outro ponto, pegar quem está em Gaza, né? Vamos lá, e levar... Sim, o Hamas diz que tem 2,5 milhões de palestinos em Gaza. Isso eu não acredito nisso. Como também se fala que tem na Jordânia ali 2 milhões, sempre fala de 2 milhões, 4 milhões, sempre fala números exagerados, né? Quem fez a contagem das pessoas a gente não sabe. Amanhã de repente começa uma guerra com Israel, amanhã a Palestina pode dizer, desapareceu 500 mil de palestinos, desapareceram e Israel matou. Como estão lá escavando lugares lá, tentando botar Israel, dizer que Israel enterrou pessoas, né? Então daqui a uns dias vão estar anunciando um número gigantesco, porque eles não têm como provar, né, que existisse esse número de pessoas. E se amanhã, de repente, for feito de fato uma contagem das pessoas que estão ali, vai dizer que está faltando porque Israel matou. Então vamos voltar ao ponto que ele falou aqui. Pegar pessoas e levar toda a Palestina, vamos dizer que tenha 1 milhão. Não vou entrar nem em hipótese de 2 milhões, não, tá? Vou entrar em hipótese de 1 milhão. Pegar 1 milhão de pessoas e remover elas do seu lugar de direito, que é delas, mas vamos dizer que já perturbou Israel, os Estados Unidos, os países árabes, os aliados. Não, já vai remover. Vamos botar tudo ali para a Cisjordânia. Entende que a Cisjordânia, a fronteira da Cisjordânia com Israel é muito maior. Israel vai ter que gastar muito mais dinheiro tomando conta deles. Ele fala, não, eles vão entrar em guerra ali. Não, tá, eles vão entrar em guerra. De repente, no início ali,
Alguém vai vencer alguém. Como aconteceu em Gaza. O Fatah era o partido ali político. Ele perdeu as eleições e os membros do Hamas mataram os seus oponentes políticos. Você entende o que é isso? Aí eles vão dizer, vão matar eles lá no início, tá? Eles vão matar eles no início, depois que um grupo único vai ficar dominando e essa guerra vai se virar contra Israel. E o que acontece? Muitas cidades e na Cisjordânia, muitos árabes, eles não estão em guerra contra os judeus, eles querem viver tranquilamente. Tem dentro células pesadas, células que odeiam, mas muitos deles estão tentando. Você vai pegar esses árabes, a qual ele vê o crescimento de Israel um benefício para ele, porque ele pode vir trabalhar aqui dentro, porque ele tem trabalho, né? As pessoas não entendem isso, onde ele pode vir trabalhar dentro de Israel. Eu trabalho com 4 árabes que moram nessa cidade da Cisjordânia. Eles fazem o quê? Então, para eles, o que eles ganham aqui é muito mais dinheiro que poderiam ganhar lá, e alguns deles estariam até desempregados lá dentro. Ele faria deles um provável inimigo de Israel. Eles teriam que proclamar ser inimigo de Israel. De repente, são obrigados a fazer ataques, porque a família dele começa a viver em ameaças de morte. Então, ele está fazendo pegar uma fronteira muito maior, pegar um grupo extremamente extremista, porque aqui a Gaza, a população, infelizmente, na sua maioria, está extremista, que foi educado desde pequeno, são educados desde pequeno a odiar os judeus, a querer matar os judeus, pegar todo mundo essa ideologia e levar para lá, para a Cisjordânia, que é a fronteira muito maior, teria que ter muito mais trabalho, né, para Israel estar podendo desenvolver uma segurança. Só lembrando ele que boa parte de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, é dividida entre a Cisjordânia e Israel. O que acontece? A maioria da cidade de Jerusalém, ela não tem nenhuma parede, não tem nada. Então, um árabe que ele vem lá ele consiga vir do norte, ele consegue vir por sul aqui e entrar aqui dentro tranquilamente em Israel. A maioria dos ataques terroristas que acontecem hoje dentro de Israel são pessoas que saem da Cisjordânia. Eles atacam Israel porque saem da Cisjordânia. Então, levar os palestinos para lá, né, os palestinos de Gaza para lá, é dizer para eles assim, eu vou dar para vocês um território para vocês terem uma facilidade maior de atacar os judeus e matar muito mais judeus. Muito mais. E se eles estivessem na Cisjordânia, esse ataque que eles fizeram contra Israel seria muito mais perigoso, muito mais problemático. Entenda isso. Então esse é outro argumento desse pensamento que, tipo assim, se discute. Ele fala de uma forma estranha, né? Como se discutisse como se fosse uma corporação policial, que todo mundo estivesse discutindo esse pensamento que ele está dizendo aqui, que ele acha melhor, que ele faria, mas não quer, que não é o correto. Assim, que não existe, é inviável no final da história. Possíveis, né? O máximo possível de reféns vivos, e ocupe Gaza e transforme Gaza, como eu estou dizendo, em um lugar limpo de terroristas o máximo possível e que Israel tome conta de Gaza. Israel não Mas ele já não fez. Sendo ele falar aqui, eu acho que isso não é muito viável, infelizmente. Isso aí vai ser um trabalho que deveria o mundo querer, né? Deveria que o mundo quisesse, a ONU quisesse mudar esse pensamento dos palestinos. Isso deveria ser um trabalho que vai levar no mínimo 20 anos, no mínimo. Tá? Isso aí pegando crianças novas agora e mudando e tentando fazer um trabalho pesado para erradicar o pensamento de ódio aos judeus. Então se levaria isso aí no mínimo 20 anos. No mínimo. Porque assim acontece o quê? Gerações que odeiam Israel, que são crianças ainda, estou falando de adultos, né? Pessoas já idosas. Muitos idosos não têm esse ódio, mas acontece aí, não pode falar abertamente, ele é proibido. Mas vem ali a maioria dos que estão, né, mais jovens, já tem esse ódio. Então, imagina, quando eles chegarem lá com seus 60 anos, eles vai ter que ser muito radical com esse pensamento. Eles não poder também falar nada abertamente. E é difícil. Eu acho muito difícil da ideia que ela falou aqui. Existe várias vezes e não deu certo? Não vai sair de casa. Mas não foi isso que vocês fizeram das outras vezes? Na hora que Israel achou que estava pacificado, saiu e voltou, não é isso? Vocês já não fizeram isso várias vezes ou não? Hein? A definição de... Novamente voltando. Israel não teve lá várias vezes lá dentro. Ele fala como se Israel todo ano entrasse lá dentro e pacificasse aquilo, matasse os terroristas, não. O que aconteceu em 2004, Israel se retirou. Israel estava lá dentro. Dali surgiu o Hamas já vinha nos
dos anos 80. Então, um pensamento fora. O Fatah também era um grupo que praticava com terrorismo, tá? As intifadas foram praticadas pelo Fatah, as primeiras intifadas foram praticadas por eles. O Hamas, ele é um grupo extremista, né? Muito mais forte que o Fatah, portanto, que ele eliminou o Fatah dentro de Gaza. Em 2004, Israel entrou em Gaza. Israel não dominou Gaza. Esse pensamento, essa é uma distorção que Israel dominou Gaza. Israel agora, Israel dominou Gaza agora, Israel está dominando Gaza, mas tem muitos lugares dentro de Gaza que Israel não tem um domínio. Domínio é quando você consegue controlar todo lugar. Então, isso é um domínio, tá? Extinguir esse pensamento que eu falei aqui vai levar muitos anos. Então, essas ideias que ele está dizendo aqui, moda judeus para lá, bota os árabes para cá, isso não é tão fácil como ele diz, parece sugerir, né? Até mesmo porque tem lugares que tem que aceitar, pessoas têm que aceitar tudo. Não é assim, eu pegar um grupo de pessoas, né? Vamos dizer que seja 1 milhão. Vou dizer, se for 2 milhões ainda da forma de fato que o Hamas diz, é muito pior ainda. Se for 1 milhão, já é um problema sério, que a maioria não vai aceitar. 300 mil aceitaria? Deixaria 700 mil dentro de Gaza, mudaria o problema? Não. Gastou uma fortuna e criou um outro problema em outro lugar. Levou para a Cisjordânia? Inviável. Já vimos aqui que é inviável. Não botou no Sinai, o Egito não aceitaria, então não teria acordo com o Egito, não teria nem acordo com outros países árabes até os dias de hoje. Então, é inviável o que ele sempre está propondo aqui. É um pensamento inviável. Mas qual que seria, Renato, na sua avaliação, então, qual que seria a solução nesse caso? O que você faria? Despovoar. Ou você fazer campo de refugiado e botando essa galera na mão da Cisjordânia, ou em outro país islâmico, essa galera comprar passaporte para os caras e tirar de lá. Então, assim, esse é o ponto que ele fala, despovoar. Ele falou assim, esse é um pensamento, é como pegar os sem terras no Brasil, né? Eles ocuparam um espaço que não pertence a eles. Aí você faz o quê? Você pega eles e muda de lugar. Nós estamos falando de povos que vivem num lugar, tem casas, tem seus imóveis, tem uma opção de coisas, tirar eles dali. Primeiramente que Israel vai ter problemas internacionais. Israel depende, o mundo hoje vive, né? O Israel é um país pequeno, não produz tudo, né, que a gente consumimos aqui. Se amanhã Israel fizer isso, o mundo vai cair em cima, sanções vai cair sobre Israel, os Estados Unidos vai ser forçado de aliado virar inquisitor contra Israel, né? Já fez algumas coisas esses dias atrás, né? Sabemos lá na ONU, condenando Israel, aceitando a condenação contra Israel. Vai acontecer o quê? O mundo vai entrar em guerra contra Israel. Aí sim, nós de repente estamos falando de guerra Gog e Magog, né? Ele está dizendo aqui, né? Então, repovoar é muito fácil o pensamento que ele está dizendo. É uma solução. É daquele jogador, né? Que está ali, o cara está vendo um cara na sinuca, fala, se eu fizesse fazer isso, não, que ele está lá dentro, ele descobre que não é aquilo que ele deveria fazer. Entendeu? Então, está trazendo uma solução aqui que não é fácil. Por que eu estou respondendo esse vídeo? Só para você entender que o Renato ele traz esse pensamento em outros vídeos. Às vezes vai falar sobre Israel. Ele fala isso como se Israel fosse culpado, Israel é culpado do que está acontecendo lá dentro, né? Tipo assim, Israel está permitindo, porque tentando supor alguma coisa que eu não entendi ainda no pensamento dele. Mas é porque ele vê esse pensamento com essa facilidade, né? Israel falar, tira, pessoas levam para todo mundo, né? 1 milhão de pessoas, remove elas para um lado para o outro como se fosse um objeto. Como pegar um celular, estava com o meu pulso, eu tirei ele e removi para cá, porque eu não quero ficar. Eu vou remover de pulso para pulso. Não é assim. São pessoas, são seres humanos. E aonde que vai? Israel vai sofrer diversos ataques da ONU, de diversos países do mundo, onde possibilitar um ataque massivo contra Israel. E ainda, dizendo assim, Israel mereceu. Israel, de fato, merece ser exterminado. Os judeus no mundo todo vão ser perseguidos. E por quê? Por causa de uma solução que ele está dando, ele vai mudar? É inviável. Só para você entender isso, esse pensamento dele. Então é isso que eu falei para vocês. Tem muitas coisas para comentar nesse podcast que foi feito aqui. Vou depois trazer mais um outro ponto de vista até interessante que ele fala, legal, aqui sobre Israel. Só que o vídeo vai ficar muito grande se eu fizer tudo aqui. Então vou fazer outro reagindo novamente aqui o pensamento dele. Agora vai ser um outro falando sobre questão de armas. E comente aqui no vídeo o que você acha. Deixe o seu comentário. Dá o seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Um abraço.